Na minha área é gestão há mais de 20 anos, né? Gestão na área social e toda uma relação direta com a política, com a gestão da política, né, dentro dos municípios, que era o trabalho que a gente fazia muito de articulação no Instituto de Esporte e Educação, mas realmente a experiência na gestão foi essa a primeira, né, nesse nível, né, federal. Mas então, assim, a questão pessoal é uma questão que não cabe até, né? A frustração profissional existe, porque entrei realmente para fazer a construção de uma política dentro da perspectiva que eu vinha propondo, ou que, né, que conhecida, né, que, enfim, dentro de um alinhamento junto com o presidente Lula, e aí o pedido, né, e o convite lá em dezembro para fazer isso à frente do Ministério. Então, essa é uma relação, esse foi, né, foi a proposta de início, e sim, a frustração de não poder levar até o final, mas dentro desse contexto, né? Então, não há essa relação, né, esse envolvimento aí pessoal, quer dizer, uma relação profissional mesmo, e do contexto da gestão pública, né? Gestão, né, faz parte, né? Tem o executivo, o legislativo, eles têm que se relacionar, se entender, então a governabilidade né, como é posta hoje, ela tem essas questões. E a minha participação na gestão e nessa reconstrução do Ministério do Esporte era no sentido da vazão na gestão pública, né, nessa escala que é a condição que a gestão pública, só a gestão pública tem, de desenvolver um esporte mais amplo e democrático e que ampliasse o acesso da população e esse é o meu foco, né? Então, pessoal, né, quer dizer, na minha carreira profissional na área de gestão do esporte. Então, essa foi a proposta e esse foi o desempenho, né, que eu busquei ter à frente do Ministério. A questão da participação da mulher na política eleitoral e na gestão pública é um caminho a se conquistar, a se percorrer, é uma construção a ser feita, ela não está posta, e o número realmente das mulheres ela é pequeno em todas essas áreas, né, da gestão pública e em muitas, né, das frentes de poder, também no legislativo e tudo isso. Talvez até o setor corporativo esteja mais avançado nessa relação. Até na área esportiva, né? Na área esportiva também a presença masculina ela é muito preponderante. Eu até tive a oportunidade de estar em alguns desses locais, tanto de dirigentes esportivos, né? Então, eventos com dirigentes esportivos, quanto eventos com dirigentes políticos, né? E a presença masculina é totalmente majoritária. Então, essa é uma construção, né? Não se dá de uma hora para outra, é lógico que a gente quer ter, e que precisa mesmo ter, mais mulheres frequentando e desempenhando em posições de poder e de decisão, e cada vez mais mulheres participando desses momentos de decisão, que isso também é uma outra questão. Uma questão é você ter as mulheres nos postos, outra coisa é você ter os fóruns de decisão com mulheres. E mesmo, né, hoje isso, apesar de já haver mais mulheres, tanto no executivo quanto no legislativo, as decisões ainda, a política ainda é decidida por homens, né? Então essa quando a gente fala, né, que isso é a política que existe hoje, né? E, eu tenho certeza que quanto mais mulheres se tenha, né, nessas posições, mais equilibrado, né, a política tende a se transformar. Então, acho que e toda a vida social é um processo, Sakamoto, é uma relação realmente que está, é uma construção a ser feita por toda a sociedade. Inclusive, de toda essa necessidade, né, de alteração em busca da governabilidade, né, que é colocada, também não são decisões fáceis, né, principalmente para o presidente Lula. Eu acho que é uma busca, né, sempre é a arte da política, de buscar o equilíbrio e buscar maneiras de avançar.
nós avançamos bastante nesse primeiro semestre. A gente vai ainda fechar algumas coisas, já que foi, né, uma decisão dessa semana, basicamente, né, a decisão é dessa semana, então, alguns processos e que estávamos com vários processos para finalizar e entregar, então, até terça-feira nós estamos dando alguns fechamentos para ajudar a sequência do Ministério do Esporte do Brasil, né, ajudar nessa sequência, contribuir com essa sequência de implantação, de desenvolvimento da política de esporte no país. Eu acho que todas, né, é lógico que ela tem aí uma figura muito mais à frente, né, em termos de imagem e de visibilidade, então ela, com certeza, é um alvo maior ainda desse assédio, essa violência, misoginia, que é uma característica da nossa sociedade, né? Então, isso é uma realidade, assim como o racismo, assim como, né, a questão com as próprias populações indígenas. Então, esses preconceitos, né, todas essas, assim como os gays. Então, a sociedade brasileira ela tem essas questões e que se manifestam de várias maneiras, manifestam no esporte até, nas arenas esportivas, né? Você vê todas as questões de regulamentação que são necessárias para poder proteger o esporte dessas manifestações que são muito frequentes, e na política também, nas redes sociais da mesma maneira. Mas todas as mulheres sofrem isso nessa gestão, desde o início, especialmente da direita, né? Existe essa estratégia de atacar e diminuir a, a credibilidade, né, a capacidade das mulheres na gestão, mas temos, né, essa própria condição da Janja de, né, prestar a sua solidariedade. Lógico que não é agradável sair no meio de uma jornada, né, não há, profissionalmente, pessoalmente falando, não é agradável, mas faz parte do contexto. E a própria Janja, também a Aniele, a ministra Aniele, a ministra Marina, a ministra Esther, enfim, a própria ministra Nízia, né, a Margarete, todas se manifestaram aí, a senadora Leila, enfim. Né, nós estivemos conversando, né, se perguntou da relação com a Janja, né, essas mulheres estiveram e continuarão, com certeza, de uma maneira buscando alinhar força política e de presença e de causas, né, comuns, a dificuldade da mulher de atuar também no meio político, e esse é um sentimento, é um momento que o Brasil está vivendo, e essa gestão está vivendo do governo federal, e isso serve, né, de referência para a sociedade, de alguma maneira, tratar dessas questões. Eu fui parte disso, e acho que estamos contribuindo, eu contribuí, e o grupo está contribuindo para que esse debate fique presente na sociedade e avance, né? Avance em termos culturais e em termos estruturais da vida em sociedade. Eu tenho essa visão realmente que o esporte ele tem muito a evoluir em termos de relevância frente à sociedade de uma maneira geral. Nós temos um dilema com o esporte e atividade física. E, assim, só um parênteses antes. O apoio que eu tive da comunidade esportiva e das pessoas que viram essa questão e que muitas vezes não somente da comunidade esportiva, dos ex-atletas ou dos profissionais da área, mas das pessoas que têm esse entendimento da força que o esporte tem e pode ter quanto maior for a sua inserção no dia a dia das pessoas, no dia a dia das comunidades, da sociedade de uma maneira geral. Então, você ter efetivamente o esporte e atividade física inserido no dia a dia da escola, né, no dia a dia das pessoas, para a sua saúde, para a convivência e para tudo isso. Então,
quem compartilha dessa visão se solidarizou, porque esse foi muito o discurso colocado por mim, por essa gestão. Essa era a prioridade. Sempre foi a minha visão que o esporte de alto rendimento no Brasil, no momento, é o que menos precisa de apoio, para além do que já tem. Porque tem muito apoio, está muito estruturado. Tem toda uma legislação que protege, tem um recurso garantido, um fluxo contínuo, mensal de recurso que tem esse direcionamento e uma experiência na gestão do esporte de alto rendimento. É lógico que existem lacunas, e as lacunas no esporte de rendimento elas estão no volume de atletas ou de pessoas, de brasileiros, inseridos na prática de esporte competitivo. Volume, número de atletas, distribuídos por norte a sul do país, né? E o esporte nos estados, o esporte de base, de categorias de base. Essas são as lacunas do esporte de alto rendimento. Só que no esporte para a população, as lacunas são muito maiores. Então, eu tive muito apoio de pessoas que, para além do esporte de alto rendimento, que é uma pequena parcela da população em termos de volume, mas pessoas que se identificam e que entendem que é preciso que nós avancemos no Brasil com relação a essas políticas. Isso eu acho que é um alento para o esporte, é um alento, é um avanço em termos de reconhecimento do que é o potencial efetivo do esporte para além das competições. É lógico que isso tudo é importante. Na verdade, o esporte de representatividade no país, ele só vai se beneficiar com a ampliação da base de praticantes. Quando nós sairmos desse percentual baixíssimo de 70% de sedentários nesse país, que nós tenhamos um número maior de brasileiros que acessem ao esporte e se beneficiem dele enquanto prática educativa, enquanto prática de saúde, de bem-estar, mas que com certeza os talentos serão viabilizados numa quantidade muito maior também, e o esporte de alto rendimento vai se beneficiar disso. Mas tudo começa, então, com a base da população atendida. Então, eu acho que o esporte, a gente conseguiu trazer esse discurso, buscar um desenho dentro do próprio governo de quais são os caminhos para buscar essa ampliação. Estávamos para entregar uma série de políticas agora, agosto, setembro, entregamos parte e faltava entregar uma outra parte, enfim. E essa política tem, com certeza, um impacto que vai acontecer de qualquer maneira, né? Estamos nós à frente ou não, porque foram processos já iniciados. E como, enfim, várias frentes desde comunidades indígenas até a parceria com a educação, com a saúde e assistência social. Então, esse eu acho que é o avanço que teve, eu acho que isso é um legado que fica desse primeiro período do governo, do esporte, né, no governo Lula, e espero que continue avançando e tudo que puder contribuir, estamos à disposição. A transição está marcada para o início da semana, né, o anúncio foi feito antes do feriado, nós estamos no meio do feriado, então não tem ninguém, né, em Brasília para isso hoje, mas já estava marcada na própria quarta-feira, se marcou o processo de transição e tem equipes de transição, tanto nosso do Ministério quanto da equipe que vai entrar. Né? Então começa segunda, terça, eu acho que a posse eu acho que é quarta-feira. É isso. Tudo deve se confirmar também no início da semana. Né? O presidente está na Índia, então ele deve voltar, esperar ele voltar para fazer esse final de processo aí.